Noite! Boa noite, pessoas saudáveis. Boa noite, pessoas conectadas. Vamos entrando. Ai, gente, olha. Acho que eu tô nervosa pra essa live. Um pouco. Vamos entrando, galera. O Pedro já tá aqui. Eu já vou chamar o Pedro aqui, já vou fazer o convite. Mas antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que essa live tá sendo muito importante pra mim. Na verdade, já era um desejo bem antigo, né? Fazer uma live com o Pedro. E aí, enfim, acabou que eu consegui falar com ele, conversar. E aí eu assisti lá o podcast dele na produtora Anima. Tirei várias dúvidas naquele podcast, assistindo lá tudo que ele falou. Já conhecia muitas das obras dele, inclusive, né? Eu vou até chamar ele aqui e vou falar isso pra ele. As obras dele que tinha aqui na minha casa, que eu poderia mostrar todas pra vocês, elas foram simplesmente emprestadas pra minha avó e minha avó nunca mais me devolveu, né? Porque minha avó, ela é fã nata do Pedro. Então, deixa eu já chamar ele aqui. Deixa eu pedir ele aqui pra participar, antes de eu perder o Instagram dele. Tá aqui. Olá, tudo Entrou. bom? Oi, Pedro. Boa noite, Boa tudo bom, tudo noite, bom. tudo bem? Muito Ah, é uma bom você estar aqui. honra, Obrigada pelo é uma convite. Eu honra, sei é que um é prazer. difícil, né? Para quem não sabe, gente, para quem não conhece o Pedro, para quem não sabe, o Pedro ele é Exatamente, eu advogado, sou né, Pedro? advogado, sou professor doutor, né? Sou doutor em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo, Aham. Largo São Francisco. Trabalho, né, no dia a Sim. dia, e aí hoje eu tive que correr um pouquinho mais para Pois é. conseguir estar aqui. Pois é, o Pedro, ele é advogado, além de todo o Isso. trabalho de apostolado que ele faz, ele é advogado. Então ele tem um trabalho aí, né, que é o principal por trás de todo esse trabalho espiritual. Para quem já conhece ele, que tá aqui sabe que ele faz lá no YouTube, né, do texto do evangelho, etc. E eu sei que não é fácil conseguir conciliar todos esses trabalhos É ao mesmo tempo, complicado, é né? difícil. Mas Mas assim, vamos aí lá. que tem mais valor. Eu acho que aí tem mais valor para Eu sei. Deus, porque você mostra que você quer muito. E Deus gosta disso, né? O servo que quer muito é aquele que agrada o coração de Deus. O servo, mais ou menos, aquele morno que está lá na Bíblia, né? O morno, Deus acha que não quer nada disso. É verdade. É verdade. É muito justo. Como é que é aquela frase de Santa Teresa d'Ávila? Muito vale, Isso, é muito isso custa aí. o que muito É isso vale, né? aí. E aí, gente, é o seguinte, Pedro, eu assisti a sua Aham. live lá no podcast da Anima. Já conhecia seu trabalho, como eu disse, né? Inclusive, estou até com o único livro que sobrou aqui em casa, seu, porque o resto a Opa, um minha avó beijo para pegou sua avó, um emprestado, beijo para sabe? sua Nunca mais avó. devolveu. Pô, que bom. Pegou emprestado e nunca mais devolveu. Eu acho que essa daqui, ela não achou ainda. É, Ela não achou ainda aqui em casa. E o Pedro, ele tem um livro, né? Que é Todo Mundo Todo Tem mundo tem um o Anjo da Seu Anjo Guarda da é o Guarda. meu livro mais conhecido, é de 2016, sim, foi o meu Principal. principal até aqui. É, Foi Ah, 2016, foi em ele 2016 que foi você escreveu esse livro, então lançado é em recente. setembro, final de setembro, início de outubro de 2026, 2016, sim. Então, aí eu vi o seu podcast, né? E aí, claro, fiz vários links com a vida da Santa Hildegarda, porque ela também tinha, né, esse dom de ver anjos e os demônios, os vícios, etc. E aí eu lembro, Pedro, que quando eu comecei nessa minha caminhada católica, né, até contei isso lá no podcast do Bertaldo e da Kênia, quando eu comecei nessa caminhada católica de conversão, se não me engano, o seu livro Nossa, deve ter sido o segundo que eu li. olha, Porque o que que eu fazia na época? Eu não tinha muito conhecimento, né? Hoje eu tenho uma biblioteca inteira aqui de livros, mas eu não tinha muito conhecimento na época. Então eu trabalhava muito viajando, palestrando num estado e no outro, então eu sempre comprava livro no aeroporto. Sempre. E eu acho que eu vi o seu livro no aeroporto, não lembro, é, de São Paulo, e aí eu falei assim, eu vou ler esse livro aqui. E aí eu comecei a ler, aí eu conheci você. E aí depois eu comecei a te seguir e tal, e ver como é que era seu trabalho, mas ainda não conhecia de fato profundamente. Eu já sabia que você tinha esse dom de ver anjos, né, alguns santos, etc.
mas ainda não tinha sim. tido noção de como que era. E aí eu vi o seu podcast na Bertaldo. Anima, eu falei, meu Deus, Culpa do Bertaldo. é a É, mesma eu caminhada da falei, Santa Bertaldo, Enviada. Bertaldo, É a vamos mesma pegar caminhada, leve, é a Bertaldo, vamos mesma. fazer um negócio tranquilo. Sem te contar tudo aquilo que a gente viveu, primeiro que as pessoas vão achar que é mentira. Segundo que quem acredita vai ficar muito É, assustado. Mas o Bertaldo, ele não segue é, script nem roteiro, não adianta. A Kenny é mais tranquilo, mas o Bertaldo não segue. E é, aí deu no que deu ali, né? O Bertaldo é. não obedece, não adianta. Foram 3 horas e eu vi É, esse podcast, eu eu dividido. passei, acho que eu saí de lá Eu bem tive uma parte. tarde, porque ele queria mais conversa, ele depois ainda ficou conversando, a gente ficou conversando, eu falei, Bertal, vai me matar aqui. Agora ele quer que eu volte lá de novo. Eu falei, pô, me dá um espaço aqui, rapaz, porque senão ninguém vai querer ver isso. O meu também demorou bem. Olha, Foram mais de 2 horas de conversa, porque eu fui lá para falar de desinflamação, acabei falando de como eu conheci Santo Delgado, toda essa essa minha caminhada, né, o Ayurveda, como é que é meu trabalho conectado. E aí, aproveitando que você está aqui, Pedro, conta pra gente um pouco como é esse seu trabalho do terço, né? Aproveita para as pessoas que não conhecem, né, conhecerem esse seu trabalho do terço, porque faz parte desse trabalho bom, o terço conectado, é na minha vida, né? Vamos lá, o terço da minha né? vida começou muito cedo. A minha missão, eu posso resumir no terço. A minha missão com Deus é o terço. Porque eu, quando era muito jovem, assumi um grupo de oração, fui coordenador de um grupo de oração que começou na casa da minha mãe. Eu tocava as músicas e a gente fazia um louvor, tinha leitura da palavra, explicava algumas coisas. E um belo dia, eu frequentava um outro grupo de uma senhora que tinha uns dons maravilhosos, que infelizmente já faleceu, que é a Zitinha, de quem eu falo nos meus livros. E um dia ela me Aham. chama lá, aquela coisa, porque eu ia lá para tocar, ela gostava de música, ela queria que eu tocasse no grupo dela, cantasse. Era um grupo basicamente de senhoras e tudo. Um dia eu tô lá, ela vira para mim e fala para mim assim: Nossa Senhora quer que você faça ponto central do seu grupo de oração o terço. Eu fiquei um pouco assustado, né? Como eu tinha muita, assim, a gente tinha muita intimidade, eu falei com ela assim, terço é uma coisa para as velhinhas. Ninguém vai ficar, só tem jovem no meu grupo, não tem nenhum, ninguém vai ficar mais lá. Aham. Ela deu uma gargalhada, ela se divertia comigo. Então ela riu, ela falou assim: você vai ver que é isso que ela quer de você, mas tá dado o recado. Eu falei, tá bom. E de fato aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Assim, na semana seguinte eu já virei pro grupo e falei assim: olha, a partir de agora, igual um doido, né? A partir de agora nós vamos rezar o terço. Só que aí me veio aquilo na cabeça: se eu começo a Ave Maria e Pai Nosso direto, vai todo mundo embora. Eu tenho que fazer isso aqui uma coisa muito mais interessante, mais dinâmico, mais Mais interessante. Alguma dinâmica. coisa tem que acontecer aqui dentro, senão nada, né? Nessa época, eu já dava mensagens, né, no grupo. Já dava as mensagens. Você já Não, as tinha visões visão. Você, são só para desde as pessoas pequeno, desde entender, né? menino, desde Você já tinha criança, desde visões pequenininho, desde desde que eu me criança. lembro, assim, de começar a falar, meus pais também relatam, desde pequenininho mesmo, né? Especialmente as visões com o meu Sim, anjo da guarda, com outros anjos, essas coisas são desde pequeno. A questão de profecias, então, sim. dava uma certa confusão. Minha mãe não gostava muito disso, porque as pessoas iam lá para querer saber do futuro, coisas assim, né? É, é. Das coisas, E aí né? corria a notícia, olha, tem um menino ali, um garoto pequenininho ali, que fala e as É. coisas acontecem. Pronto, confusão certa. E é, e no começo, mas no Aham. começo do grupo de oração, eu ainda estava muito assim, eu tinha o quê? Era a final da adolescência, no início da juventude, eu estava muito travado. Eu falei assim, eu não vou falar nada, porque meus pais sempre pediam, não fala nada, não diz o que você vê, não dá mensagem, não faz, não fala do futuro, não fala nada, fica quieto na tua, né? Para ver se não, né? Sim. Mas essa senhora foi quem disse para mim que aquilo ali não era cumprir a minha missão, que a minha missão era realmente que eu tinha que cumprir com o meu Uhum. dom. Se as pessoas estavam ali precisando, era a minha obrigação. E assim foi. Então eu já comecei com as mensagens, ela vem depois disso, ainda vem com esse pedido do terço. Do terço. Do E foi terço. ali que nasceu toda essa questão. Então, o terço, o que que eu pensei? Eu penso em fazer o terço musicado, cantado. Então, cada mistério a gente canta uma música. Meditado, então eu falo sobre os mistérios. Aí ela depois me fez um pedido, coloca a palavra de Deus também, mas não dava tempo, porque meus textos já sabem, duram mais de uma hora, né? Eu não consigo fazer o terço curto. Então Aham. eu passei a inserir
no segundo mistério, a leitura da palavra, junto com as Ave-Marias. No primeiro mistério, a devoção aos nove coros angélicos, que vem da época que eu frequentava a casa dela, que ela sempre foi muito devota e falava para mim. Então, eu inseri isso no primeiro, no segundo. E Ah, aí eu pensei assim, bom, no terceiro e no quarto eu vou dar as mensagens e rezo Ave Maria, vamos ver no que dá. Então, essa estrutura uhum. foi assim, desde E lá aí de foi trás. Então, assim essa que estrutura seguiu. que você vê hoje tem aí quase 30 anos. 30 anos. É, 30 anos. Caramba, E. quem olha assim vê que o Pedro é jovem e Ah, mal não. sabe que ele já começou bem Bom, eu já jovem, estou né? bem Você velho. ainda é Eu jovem. tenho. Eu e o Bertaldo vou entregar o Bertaldo, mas assim, só para deixar claro, vou fazer 52 em agosto. Então, São pode jovens. ser. 50 é Foi o mal, novo Bertaldo, eu não ia te 40. entregar, mas assim, pegou mal, É, né? é. É, agora, 30 anos assim, E 30 é anos assim, engraçado e deu que muito quando... certo. E o ápice da coisa foi um dia que eu cheguei lá para tocar uma música para ela. Eu detestava, ela tinha umas músicas, aquelas músicas muito antigas, muito ruins. Assim, e eu tinha horror. Aham. E aí eu cheguei um dia já meio mal-humorado e ela queria que eu tocasse aquela. Pode falar com a música, vai ficar ruim. Aquela João viu o número dos escolhidos e todos louvaram. Eu detestava. Aí na hora que eu sentei, ela, meu Aham. filho, João viu o número e falou: Ah, não, não vai fazer isso comigo hoje. Hoje não, Ah, eu não não. vou, hoje não, hoje não, hoje não, as pessoas vão embora. Aham. Ela riu, brincou comigo, aí eu toquei, aí daqui a pouco ela vira e falou assim: tem uma coisa. Aí ela falou alto, falou para as pessoas assim: ela falou, tem uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu vejo você em pé num lugar, que eu não sei onde é, e 10 mil pessoas estão rezando o texto com você. Aí na hora eu estava sentado, eu falei assim: "Pô, será que isso é sério?" Eu olhei para ela, né? Quando ela viu que eu duvidei, Uhum. ela começou a rir de novo. Ela ria de mim, ela se divertia comigo. Ela riu, riu, riu. Falou, você vai ver, meu filho. E de fato, lá em 2010, Uhum. por aí em São Paulo, no Santuário da Mãe dos Aflitos, nós fechamos a rua, virou um pandemônio, né? E eu lembrei dela, falei, como é que pode? Ela via um menino, ela era um garoto, que sentava no chão, né, de calça jeans ali, tirava o sapato, sentava no chão descalço, tocava violão e cantava no grupo dela. Ela olhou e viu, e Aham. aquilo me impressionou demais. E tudo que ela viu a respeito da minha vida lá atrás, quando era menino, aconteceu. Então, assim, era uma coisa muito Aham. extraordinária, né? E era engraçado que ela vivia dizendo assim para Sim. mim. Ela era de João Pessoa, tinha um sotaque, morava no Rio, mas de João Pessoa, ela falava assim: meu filho, você é extraordinário. Ela falava pra mim. Mas eu achava que era, entendeu? Porque era uma coisa, porque era incrível, né? Como é Ela que que era. pode? Aham. E era uma alegria, assim, no. E aí o texto era uma alegria sempre, era uma alegria para as pessoas. E tocava, as pessoas choravam, as pessoas riam. E eu olhei e falei assim, como eu estava errado, né? Como eu estava errado de achar que era uma devoção. Eu Sim. falei, é isso aí, vamos embora, vai ser assim. E assim foi, até hoje é. Hoje em dia eu estou rezando o texto mais pela Sim. internet mesmo, é online no meu canal, lá Pedro Online. Siqueira. É Pedro Siqueira e online, mas é bonito, né? Porque eu consigo fazer mais textos, como não tem deslocamento, cansaço, uma série de coisas, eu consigo produzir muito mais. Até mesmo pela quantidade de Nossa, pessoas, né? Hoje no online a gente consegue muito atingir muito mais pessoas do que no ao muito vivo. mais. Isso aí, sem sombra de O dúvidas, texto de né? Santa Rita foram 4.880 pessoas, quer dizer, foi ontem. Sim. Fora, não, Fora os que vão ver aí já, depois. já tá com 18 ou 20 mil views, quer dizer, é muita gente, Pois né? é. E aí é engraçado, Pedro, porque quando você foi contando assim a sua história, eu vou até mostrar aqui. Esse é o primeiro livro da Santa Hildegarda, Ah, sim, sim. Cívias. Esse aqui foi, na verdade, o livro que trouxe para ela a Foi o Bento XVI, não canonização foi? O Bento XVI e, que a né, o título canonizou? de... Ou não, tô errado. Foi, foi. Foi. Ah, Foi foi quem de deu o doutor, então título de já tinha doutora para sido ela. Ela já antes. tinha sido Então canonizada errei. antes. É. E aí, nesse livro aqui, que foi a primeira obra dela, ela levou 10 anos para escrever. E aí, o que que acontece, né? Quando você foi contando a sua história, eu falei assim, caramba, muito parecido. Porque ela começou a ter visões Ó, também lá em torno de 3, 5 anos de idade, e ela não via anjos, né? Ela tinha, na verdade, uma visão meio que de outras dimensões. Ela conseguia ver, por exemplo, tem descrito lá que ela viu um bezerro dentro nossa, da barriga da vaca. Ela já sabia como que era a cor do animal. E aí, quando ela percebeu que ela falou isso e só ela via, é, aí que ela a parou gente de fica falar. numa posição meio Que ela já, ruinzinha, né? né, já achou aquilo.
É, tipo, É, nossa, só eu tô vendo isso? E aí ela não falou mais. E aí lá pelos 10 anos de idade, ela foi dada, né? Ela foi olha, doada para a igreja. Acredito eu que na época, pelo que eu já li, que eu entendo que isso já era uma tradição, ela a era a família 10ª dela, menina pode ter sido da uma 10ª tradição. filha da família, e aí eles deram a ela, mas ela também já tinha esses dons, já tinha, sabe, essas coisas já aconteciam com ela. E aí a madre superiora, que era a Juta, meio que virou a mãe dela, Acolheu, abarcou, né? né? É, Abraçou ela, os dons dela, e aí seguiu lá dentro do Mosteiro Beneditino ensinando todas as práticas de curas naturais, e ela foi conectando tudo isso. E aí, nesse livro aqui, ela fala, na verdade, eu nem sei se isso aconteceu com você. Ela dá uma declaração, né? Esse livro ela escreve, ela termina de escrever ele com 40, ela começa a escrever ele com 43 anos. E aí ela fala que ela escuta uma voz, né? Eu vou até ler assim. E uma vez eu ouvi uma voz do céu dizendo-me: Fala, portanto, destas maravilhas, e sendo assim instruído, escreve-as e fala. E aí no início ela não falou, e ela não escreveu, porque ela de fato tinha muito medo de falar, de escrever aquilo tudo que ela via. Eram várias visões, ela não tinha só as visões, ela conseguia ver coisas além. Então, por exemplo, você falou dos 9 coros dos anjos, ela olha que viu os nove bonito. coros dos anjos. Eu vou até mostrar aqui a figura, que inclusive é a figura que eu uso na minha comunidade porque é a que eu mais gosto. Fizer- É essa daqui. Ah, que Ela bonito, viu olha. os 9 cores, né? Então aqui são os anjos, né? Os santos anjos, os arcanjos, e aí ela vai citando, porque tem anjo que ela diz que não tem, que ela não viu Exatamente, como ela uma está estrutura correta. humana. É, como eu vejo. É, exatamente assim. É, Na verdade, a estrutura os humana, anjos humana mais. de braço, perna, tronco, membros, cabeça, esse tipo de coisa, é muito evidente nos anjos, nos arcanjos e nos principados. Daí para diante já fica um pouco mais complexa a coisa. E aí é difícil você explicar, né? E eu vi potestades. É difícil você explicar, vi virtudes. Vi até as virtudes eu vi, Ela mas é muito fala isso. difícil você explicar. Eu não consigo. E a primeira vez que vi as virtudes foi até lá em Fátima, foi no Bosque de Valinhos. E elas caíam do céu, pareciam relâmpagos permanentes, assim, sabe? Uma coisa. É, Ah, pois é, isso tá foi no seu lá. Então livro. eu fiquei muito impressionado. E uma coisa que chama sempre a minha atenção, como é que eu vou traduzir isso para as pessoas, né? Muitas vezes, até algumas visões que eu tenho, como é que eu vou Sim. traduzir? É difícil, né? Imagino que ela tenha sido uma mulher muito inteligente, porque é muito difícil você decodificar a coisa, né? Decodificar e colocar numa linguagem plausível para o ser humano médio entender. É dificílimo. Com Ela com Santa escreve isso porque Edegarda, nesse capítulo dela, eu até achei interessante, porque o que me convenceu assim definitivamente de vir aqui foi justamente Santa Edegarda. Porque, por quê? Por eu quê? imagino. Tem olha, essa passagem da minha vida. Aí eu nem conto muito não, porque assim, a gente tem até vergonha. Mas eu fui fazer um texto em João Pessoa lá pro ano de 2016, 17, já não me lembro mais, por aí, 2016 talvez. E tem uma amiga muito querida, a Selma. E a Selma que organizava o texto e tal, lá em João Pessoa, mulher de muita oração. E a Selma tem umas visões, a Selma é uma pessoa de adoração e tal. E aí um dia, nesse dia que eu cheguei na véspera, a Selma veio muito nervosa para mim e falou assim: Meu filho, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei: O que que houve? Eu falei: Mas porque eu vejo uma mulher loira, uma freira loira que fica no meu pé, essa freira loira tá no meu pé, essa mulher. E outro dia eu tô na adoração, tá uma mulher lá no alto. Eu falei: Mas como assim no alto? Não, ela tava flutuando lá na adoração. Por favor, descobre quem é essa mulher, quem é essa freira loira que a gente não tem aqui. Olhei, não sei. Falei, tá bom, vou fazer o seguinte: eu não faço ideia, vou perguntar pro anjo. Quando ele aparecer, eu pergunto: Vem cá, será que você pode me dizer quem é essa mulher? E assim foi. E o anjo nada. Perguntei uma, duas, três, e ele boicotou. Nada. Quando chegou no terço Não falou. mesmo, ele vai para o centro da igreja, lá em João Pessoa, e aí ele se vira assim e estica a mão para mim, aponta. Quando ele aponta, tá uma freira em pé. E eu vi que ela brilhava. Eu falei assim: quem é essa pessoa? Aí ele falou assim: essa é Hildegard. Hildegard. Avisa a Selma, é Hildegard. E aí eu vi.
a Santa Hildegard, mulher bonita, inclusive. Aí fui na Selma, falei, Selma, eu já sei que é Santa Hildegard. Aí ela foi pesquisar, foi ver, eu realmente não acompanhei mais. Mas tive essa visão lá, Ou por seja, aí. isso foi em 2016. Exatamente por Ninguém conhecia isso ela no que a Brasil Selma e eu ainda. ficamos perdidos. E depois a Selma me ligou. Achei, tem mesmo uma Chocada. alemã chamada Santa Hildegard. Eu fiquei chocado, falei, nossa. E ela falou, é ela mesmo. O que que ela quer comigo? Aí a gente não sabe, mas como ela era uma mulher de muita adoração Não e sabe. tal, eu tive essa né, a Santa Hildegard, pude vê-la assim, né, na minha frente, graças ao anjo que disse que era ela. Ninguém fazia a menor ideia quem era a pessoa, ninguém. Nossa, Ninguém. Tô te dizendo que eu ia de igreja em igreja. Ninguém é sabia quem era. engraçado. Ninguém. Nada. Nada. Ninguém sabe. Não, Era eu e a ninguém Selma sabia só quem que era. sabíamos quem era Quando a eu pessoa. descobri, quando eu descobri a existência da Santa Hildegard, isso foi uns dias antes do Brasil Nossa. fechar na É, pandemia, 2020, 2020, março. né? Então, foi assim, dia 18 de março, eu atendi uma amiga minha, que eu sempre falo dela, Araceli, muito católica, que era o início ali da minha caminhada, né? Eu estava começando a ir para missa todo domingo, né? Eu estava começando a aprender a É. entender, rezar o texto, tudo isso. E aí eu estava ali numa consulta e eu já trabalhava com a Ayurveda, que é a medicina indiana. E aí, a Araceli, muito católica, na consulta, eu virei para ela, ela estava grávida, e eu falei assim, Araceli, eu posso te prescrever uma pedra para você colocar do lado da sua cabeceira, porque o Ayurveda fala que é bom para grávida, etc. Tem algum problema? Você acha que é superstição? Porque eu ainda não sabia diferenciar. Aí a Araceli falou, ué, mas é claro que não tem problema. Você não conhece a Santa Hildegard? Ela trabalha com uso de pedras. Eu falei, Então foi a não, médica claro que que te. não. A Ela médica que então vai ler te sobre ela. levou, então. Ah, tua Foi a paciente que você minha estava paciente que me atendendo. falou dela. Ah, olha Eu estava só. atendendo ela. Aí ela falou assim: não, claro que não, pode me passar a pedra que você quer passar e vai ler sobre Hildegard de Bingen. Hildegard von Bingen, né? Aí eu falei assim: caramba, É que mesmo. interessante. Ela saiu, ela foi a minha última paciente nesse dia. Foi, eu lembro como se fosse hoje, 18 de março. Eu entrei no Google, pesquisei tudo que você pode imaginar de Santa Hildegard. Só tinha um Nossa. blog em português. Inclusive, ele está aberto aqui na minha frente agora, porque ele tem todo o coro dos anjos aqui. Para eu falar com você, ele está aqui aberto. Acabei virando amiga dessa pessoa, que é a Verusca, que mora lá na França. E aí só tinha isso. Não tinha nada em português. Eu entrei na Amazon. Comprei todos os livros em espanhol e inglês. Hoje eu tenho os livros dela aqui em alemão. Esse aqui, inclusive, está em alemão, Ah, porque eu da trouxe Abadia lá da mesmo? Abadia Que honra, hein? dela. Você foi até lá? É, eu fui Olha. lá no ano passado. Fui lá. Esse daqui tá todo. Ó, mas é uma Esse daqui edição é o esposo. bonita, Esse né? aqui Eles tá fazem uma todo em edição alemão. tão bonita, olha só. Caprichado. Tem É, todas as caprichado. múmeras dela. É, aí, Só que tá tudo em alemão. E, e aí não tinha nada. Eu lembro que eu pedi um livro em nossa, março, chegou só no final de pandemia. junho, por conta da pandemia. Só que a pandemia me ajudou, né, entre aspas, porque eu fui lendo, entendendo, absorvendo toda a história dela, me conectando mais ainda, né, com toda essa questão da Igreja Católica. Aí eu falei assim, caramba, era isso aqui que faltava no meu trabalho, porque eu já trabalhava de forma praticamente conectada, né? Com corpo, mente, espírito. Só que ainda não entendia a diferença de espírito e de alma, né? Ainda não entendia toda essa questão do mundo espiritual. Eu falei assim, caramba, a Santa Edelgarda apareceu para me mostrar isso. E aí eu mergulhei nos ensinamentos da Santa. Hoje é o carro-chefe do meu trabalho. Eu trabalho com a medicina da Santa Edelgarda. E aí, além dela ter sido naturopata, né, médica praticamente na Idade Média, ela também era Olha só. profetisa, ela era freira, né, tinha visões, teóloga, filósofa, etc. Então, essa parte, que é a parte dos anjos, que ela fala, que ela descreve todos eles, Pedro. Depois, se você quiser, eu Ah, mando eu até o quero link aqui ver. só dessa parte dos anjos. Ela consegue descrever. Então, por exemplo, os anjos, né, que é o que você vê É, mais, com mais frequência do que na verdade, assim, potestade, dentro querubim. dessa gama aí, os anjos, nos meus olhos, se materializam com muito mais facilidade. Quando as pessoas conseguem Estão mais de ver, perto. que estão comigo e conseguem ter acesso a esse ver, as pessoas que não têm dom, mas conseguem ver, normalmente são os anjos, eventualmente os arcanjos, como por exemplo, quando a gente está em algum lugar muito poderoso. Esse ano eu fiz uma peregrinação, levei o grupo para fazer uma via sacra lá em San Giovanni, em Rotondo, Padre Pio. E tem um bosque acima
ali no santuário. E eu gosto de fazer no bosque. Meu negócio é a natureza. Eu me conecto muito rápido, eu fico muito mais. Meus dons afloram com muito mais vigor, entendeu? Ai, não, então a gente vai ter que Bingen ir deve ser junto pra bonito. Eu não cheguei, Bingen. eu não conheço Bingen, não conheço. É lindo. Aí, quando a gente começou, dessa vez, eles viram no céu, né? E eu falei, não, não é possível que eles estão vendo. E viram exatamente o arcanjo Rafael, né? Isso tinha acontecido também em Lourdes, também no bosque de Lourdes. E aí a mulher deu um escândalo quando ele apareceu no céu, né? Porque tomam um susto, começaram a gritar. Todo mundo Porque conseguiu todo ver mundo ali que estava ali conseguiu. próximo a mim. E eu fico realmente na dúvida, falei, mas como é que pode, né, eles aparecerem assim? Então, geralmente são anjos e arcanjos. Não conheço ninguém que tenha visto potestades, virtudes, principados também não. Assim, não pode existir, eu não Né? conheço ninguém. Eu Só a próprio Santa. nunca vi serafins, querubins, tronos e dominações, nunca vi. Assim, nunca vi. Né? Que são, ela diz que esses são é a primeira É hierarquia, né? perto do Então é quem trono de está mais Deus. perto lá. A missão Eu deles é nunca ficar vi, louvando, então eu tive louvando a acesso Deus, ao etc. resto. E aí ela fala assim, né, a respeito da aparência dos anjos. Ela, vou ler aqui o que está escrito no livro. Ela escreve assim: os espíritos de um dos exércitos têm asas em seus peitos com formas como formas humanas diante deles, nas quais traços humanos se mostram como se em água clara. Ela Ela faz é muito poeta mesmo. para escrever, né? Estes são os anjos que difundem os desejos nas profundezas de suas mentes como asas. Não que eles tenham asas como pássaros, mas que em seus desejos eles são rápidos em cumprir a vontade de Deus, tal como os pensamentos de uma pessoa aceleram rapidamente, e por sua forma eles mostram em si mesmos a beleza da razão, mediante a qual Deus perscruta intimamente os atos humanos. De fato, tal como o servo que, ao ouvir as palavras de seu senhor, cumpre de acordo com a vontade deste, assim os anjos prestam atenção à vontade de Deus para os humanos e mostram-lhe as ações humanas em si mesmos. Então, aquilo quer dizer É, que existe uma conexão direta, de fato, entre o que eles sim, pensam e o que a gente pensa. E quanto mais a gente consegue, né, se conectar através da oração, da prática da fé, a gente consegue sim, escutar melhor o que eles consegue, têm para consegue. falar para a gente Exatamente nessa isso. É orientação, né? intimidade. Você tem que fazer amizade com eles. Se você tiver essa amizade com eles, a coisa vai progredindo com a sua persistência, com a sua caminhada. Claro, tem que conseguir se concentrar, né? É que no mundo de hoje é mais complicado. As pessoas, elas são muito relapsas com É, relação a isso. É difícil para as pessoas. Eu sinto assim e vejo lá no meu canal a dificuldade que eles têm. E aí, obviamente, que você estando caminhando, você estando num bosque ali, onde você não tem, teu telefone não pega, nada pega, você está ali só para oração, elas sim, conseguem acessar, né? Por quê? Porque ali elas estão na concentração máxima, de corpo, alma ali conectados. Então, acho que é por isso que as coisas funcionam bem nesses santuários, que é quando a gente vai em peregrinação. Mas fora isso, há essa dificuldade. Agora, tem muito testemunho de gente que teve acesso ao seu anjo da guarda, que viu, que ouviu. Alguns que ficaram com muito medo, né? Porque são criaturas muito imponentes, assim. Então, a sim. pessoa tem medo. É, Eu ia ficar a Selma que eu te apavorada. falo mesmo, ela mesmo teve muito medo, ela tomou um susto. Teve uma outra lá também, cara, teve uma outra Então, que você falou virou da assim, tava Selma. varrendo a casa e sentiu a presença. Quando ela foi olhar, ele tava em pé na escada dela, da casa dela. Ela saiu correndo, esqueceu a porta, bateu, ela ficou do lado de fora, uma confusão, morrendo de medo. Aí depois é que ela se tocou, ela quis voltar. Não, não era o Coitada. meu anjo, olha só, a cada uma. Já não deu, né? Já Aí entendi, já já não tô de adiantou, boa. né? É, Então, você falou dessa experiência com a Selma, né? Que ela é, viu, de fato, via Santa Hildegarda, ela não entendia ainda o que ela estava, né, querendo, fazendo ali. Eu não posso falar que eu vi Santa Hildegarda de fato, de verdade, mas só para elucidar, eu nunca vi nada, tá? Sim, no meu é, mundo real aqui, acordada. Mais uma vez, num sonho, nessa época que eu estava nesse início dessa caminhada, conhecendo Santa Hildegarda, eu estava com umas questões, assim, muito precisando de muita direção para tomar uma decisão, que sim. era se eu engravidava ou não. Porque eu sempre, nunca quis engravidar, nunca quis ser mãe, etc. E aí veio a pandemia, toda essa mudança de mentalidade religiosa, etc. Eu falei assim, não, eu acho que eu quero engravidar sim.
Sim. E aí eu pedi sinais para Santa Edgarda, e os sinais Muito começaram a aparecer, umas importante, coisas não, assim muito importante. Eu meio falo para eles o tempo todo lá estranhas. no meu canal. Tem que pedir sinais, tem que É, pedir. É, eu pedia sinais, e aí os sinais de fato apareciam, inclusive, recentemente, agora isso aconteceu novamente de uma forma ainda muito mais extraordinária do que da primeira vez, porque talvez eu já estava mais atenta ao que estava acontecendo. Mas dessa primeira vez, né, que foi lá no início da pandemia, eu estava com essa dúvida e tal. E aí, Pedro, foi assim, incrível. No dia que eu tenho certeza que esse foi o dia da concepção da Ah, minha é? filha, que se chama Ana Sofia Hildegard. Olha, homenageou, né? Nesse Homenageou dia, a santa, é. aham. Nesse dia, eu sonhei com a eu tava assim, eu estava na minha casa antiga, na casa dos meus pais. E aí o meu quarto era em frente ao banheiro da casa. E aí eu lembro que eu saí do meu quarto no sonho para entrar no banheiro da outra casa, né, que eu morava, e aí eu dei de cara com uma mulher muito alta, vestida de freira. E eu só vi o rosto, eu não vi o resto. Era uma pessoa assim, tipo, que estava mais alta, eu só vi o rosto. E aí eu olhava assim para ela e falava, tipo, quem é você? Aí depois eu me tocava assim no sonho. Como assim que é É, você, né? É a Santa Hildegarda. Aí eu ajoelhava né? Ajoelhava e começava a chorar. Aí ela não riu pra mim, tipo assim, não mostrou os dentes. Deu um meio é, sorriso, tipo, botou a mão na minha barriga. Foi esse o sonho. Acabou o sonho. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu tô grávida? Porque até então eu não achava que eu fosse. E isso foi assim, sei lá, 4 dias depois da relação que eu tive com meu marido. Foi uma coisa assim. Eu não achava que ia estar grávida, eu não achava que ia engravidar rápido, eu não estava é, tentando engravidar, entende? Não estava vendo se estava ovulando, se não estava nada disso. Passou, eu não imaginei que tivesse grávida, tá? Passou, sei lá, 4 semanas depois. Aí a menstruação atrasou, fiquei gripada, achei que tava com Covid, não era Covid, era é, gravidez. é. Era Ana Sofia. Protegida de Santa Edegade, com certeza. Se ela botou a mão ali, ela é, Exatamente. E aí foi isso, né? Eu não vi nada, mas eu tive esse sonho que eu acredito que de fato tenha sido uma experiência com toda ali por certeza. conta de todas É, essas mostra conexões, a orações que eu presença dela na tava. sua vida, né? De proteção mesmo espiritual. Ela protege espiritualmente. Você é filho espiritual dela, é isso. A gente, eles escolhem a gente um pouquinho, né? Os santos. É, sim, sim. É, porque como que ela iria Exatamente. aparecer para mim assim de forma inusitada? Ninguém falava dela no A gente, Brasil. quando E ele falou aí, o nome, eu até achei sim, que foi. naquela época eu falei, não é possível, tem ninguém com esse nome. Que brincadeira é essa? Uma mulher, uma alemã assim com esse nome. E a gente não fazia a menor ideia, foi ela que foi pesquisar. Você vê, há pouco tempo, em 2016. Né? Pois é. E ela é do ano, ela Você nasceu em mil e vê. noventa e oito. Ela já é. Pois é, ela é a quinta doutora da Igreja Católica e ainda assim as pessoas Tem, têm essa tem. dificuldade de conhecer ela, né? E muitas das vezes Ah, você passa ah, por isso também, né? Eu entro em diversas. Eu entro. Inclusive, eu falei assim: eu vou tirar os comentários daqui, porque se alguém começar a diminuir, não, o mas eu Pedro tô vai ver que, tranquilo. né? Então, assim, pro Pedro não se assustar comigo, eu vou tirar os Não, eu fico comentários. tranquilo. Para mim faz parte, né? É como é o ser humano, né? E aí tem muita gente também Tem que falando mal da ter, santa, isso assim, né? acontece. Duvidando por conta desse trabalho com ervas, com pedras, né? As pessoas não conseguem entender que pedras são criações divinas. E se ela falou isso, ela não inventou, né? Foi, Ela foi. ouvia, né? Na verdade, nesse livro aqui, ela não fala que ela ouvia. Ela diz que sentia dentro do coração dela a voz falando com ela, que é a luz vivante, que eu entendo que é o Espírito Provavelmente. Santo, que é o que ditava tudo para ela e mandava ela falar as coisas. Então ela não inventou nada, né? Tudo que está escrito foi, ela estudou e ela escutou e ela sentiu e ela, enfim, pensou e É escreveu. Foi isso que bem aconteceu. possível que tenha sido assim, porque Deus fala com a gente o tempo todo, né? Até quem não O tem tempo dom, Deus todo. fala, né? E a Sim. gente às vezes não quer ouvir. É complicado, né? O povo. Mas eu imagino a dificuldade dela. Provavelmente a mesma dificuldade que eu tenho, né? É, as pessoas Sim.
o fato delas não verem o que a gente vê, não sentirem o que a gente sente, não desmerece em nada, sabe? Até engrandece diante de Deus, porque nós que vemos e sentimos, se a gente duvidar, pega muito mal, pega muito mal. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, que bom que você não vê ou não ouve, porque se você acredita, você tem muito mais valor do que eu, né, que vejo e tal. Porque no meu Sim, caso, não há como, não há como não, assim, você não tem como não acreditar, não existe isso. Porque é algo que é uma realidade palpável sim. para mim, né? É uma realidade muito palpável. Outro dia me perguntaram se eu não acredito em purgatório. Não, eu estive lá, eu fui ao purgatório algumas vezes. Quer dizer, é uma realidade palpável das pessoas, de eu falar. Então, assim, eu Igual não, eu Santa não tenho como Francisca falar assim, Romana, isso né? não existe. Não dá. E o anjo, Exatamente, foi o meu inclusive, anjo que me levou botou ela lá. para. Então, inclusive, me botou umas coisas bem, Ah, bem então, brabas lá, que igual eu Santa reclamei Francisca muito com Romana. ele. Mas é bom pra gente ver. Então, assim, não tem como você recusar, negar. É a mesma coisa a criação de Deus. Toda a criação de Deus, a natureza, pedras, rios, todos eles têm uma luz ao redor. Eles emanam uma luz. Eu consigo ver essa luz. Sim. Então, nas matas, eu consigo ver a luz, consigo Você ver consegue todo o contorno ver, da luz. Então. porque ela via também, ela Então é isso aí, chama isso de é viríditas. essa luz. Então ali é algo vivo, porque só algo vivo consegue emanar essa luz. Então é verdade, tudo isso é de Deus. A natureza, os animais, tem cores específicas, tem contornos específicos para cada coisa. Então é fato, é vivo, é vivo. É até importante você falar que você consegue ver essa Vejo luz que sai da claramente, natureza, que sim, Santo Hildegarda chama de claramente. viríditas, que é a força verde verdeante, Verde que ela muito fala que nas é matas, animada né, pelo nas fogo. florestas, é uma luz muito verde, sim. Os animais todos, os animais mamíferos têm essa cor esverdeada ao redor deles também, brilhante, também tem. Já as águas depende, as águas das montanhas elas têm uma cor mais azulada, né? As águas do oceano, elas sim, elas têm às vezes um contorno de esverdeado, né? E elas oscilam um pouco entre o azul piscina, verde. Então sim, tem. Se ela dizia isso, ela tá correta, é isso mesmo. É uma coisa que eu vejo com muita facilidade Sim. até, né? Desde pequeno. É, Ah, sim, que sim. interessante, eu não sabia disso. E aí é engraçado que as pessoas, por eu ser médica e nutricionista, as pessoas Bom, sempre querem o aí artigo fica científico, difícil. né? A Nessa comprova, parte. a comprova, qual comprovação científica? Aí, uma vez estudando as pedras, hoje eu já nem estudo mais com tanta profundidade, porque eu trabalho de forma básica mesmo, com as indicações da santa com as pedras, não vou muito profundamente, não. E aí, um dia eu estava estudando porque tem uma indicação da santa para melasma, para mancha no rosto, até mesmo para nódulo na mama, que é utilizar a pedra ametista, que é Ah, essa que pedra bonita. aqui, Ah, legal, é exato. lilás. Ela fala para, por exemplo, manchas no rosto, coloca a pedra ametista na água à noite. Aí no dia seguinte, de manhã, você Ela lava o rosto com essa escrevia água sobre da essas ametista. coisas. Corajosa. Escrevi. E não queimaram ela em praça pública, ela conseguiu escapar, assim, a bruxa. Não, porque naquela época ainda não tinha chegado essa fase. A santa, essa fase da Inquisição, veio Santa depois Teresa dela. d'Ávila, Acho que Santa Deus Teresa d'Ávila com mandou seus ela dons no teve muito exato problema momento com isso antes aí. de... Muito. Teve. Teve. Ela não pegou essa. Ela estava na fase da luz ainda na era medieval, não entrou na fase Ah, das trevas da era medieval, ela. E aí, eu fui estudar, né? Eu falei assim, gente, mas por quê, né? O que que tem na ametista? Bom, eu descobri que a ametista, o mineral são maior, os mais presente nela é componentes, né? silício. E quem é médico e nutricionista e está aqui nessa live, sabe que quando a gente vai atender um paciente que tem alterações na pele, como melasma, psoríase, etc., o que a gente prescreve para Tá ele é silício vendo? padronizado em glicina. Então, o que a gente prescreve para tomar via oral tem na pedra. Nada do que isso foi o que eu fui pesquisar assim rapidamente, ou seja, nada do que está sendo indicado lá, seja na alimentação, na pedra, na oração, né? A gente estava até falando aqui dessa questão de que ela via. Então, ela via as virtudes e as virtudes apareciam para ela, você viu como uma luz, Chegou né? a fazer barulho quando elas desceram, foram várias. Eu tomei um susto grande porque era um silêncio lá em Valinhos, assim, a gente estava durante a semana, já num horário que as pessoas não estavam mais Sim. ali, e veio aquele clarão do céu e elas começaram a descer em forma de raios e começaram a falar. Foi uma
coisa muito impressionante, assim. É um poder muito grande, né? Uma força muito Ó, grande. as virtudes, elas apareciam para ela como essa forma aqui, mais ou menos. Que era tipo uma forma feminina, era sempre forma feminina, que as virtudes apareciam para ela. E ela também via os vícios, né? Porque você até falou isso lá no Sim, podcast com o Bertaldo, né? Ah, o pessoal não acha que a tem gente só essa, vê não. anjo. É, infelizmente, olha, A infelizmente, gente não vê quem tudo. vê, vê de tudo, né? E vê muita coisa ruim, muita coisa pesada. É muita, é muita. Pois é. E daí ela Aí, tá via vendo? também os Esses são muito vícios. pesados. Então, por exemplo, esse vício que eu abri aqui é a covardia, né? É o medo. Então, essa aqui é a figura do medo. E aí, em contrapartida, a virtude que você vai trabalhar é a vitória divina, a vitória em Deus. Ela, a base do tratamento dela, Pedro, que eu falei, nossa, agora eu consegui conectar com o que eu faço, né? Ela fala de alimentação, de pedra, de, enfim, oração, nananã. Mas a base do tratamento dela é cuidar da Entendi. Ela virtude vai na e do raiz, vício. então, né? Porque É é o que entender acaba qual causando na a raiz do questão das problema, pessoas. Exatamente. Vem na da alma, alma é e a se raiz do problema. transfere para as partes materiais. É isso aí. Exato. E aí ela trata isso. É fazer você entender, né? Eu não vou apontar, olha só, o Pedro tem um vício tal. Não. É você que vai entender, através Ah, da oração, através da sua autoobservação, qual o seu vício principal, que ela cita nossa. 35 vícios. Olha, Então, ela é detalhista. não são Não, qualquer ela é bem pecados capitais. detalhista, né? Para Hã? poder encaixar bem aquilo que precisa Sim, são ser 35 modificado na vícios. pessoa. Interessante. Sim, 35 vícios. E aí, através, né, de intensa observação, meditação, de entendimento do que você pensa, do que você sente, como que você age, você descobre ali, né? Tá dentro de você. Às vezes você carrega isso desde do ventre, né? Às vezes está ali, meio que junto com o seu É. temperamento. E aí, a indicação do tratamento é determinados tipos de jejuns, quando a pessoa pode fazer jejum. Então, ela diz, por exemplo, que o vício da arrogância não pode Aí o fazer cara jejum, porque se a cresce, pessoa porque ele vai consegue, ela dizer vai assim: ser mais olha só arrogante como eu ainda. consigo, você não É, consegue. Inteligente, faz sentido, né? é. E aí tem um médico alemão, que ele já está bem velhinho, ele tem, se eu não me engano, 87 anos. Na verdade, ele é austríaco. Ele se chama Não Wiegand conheço. Strelo. Ele foi o primeiro, assim, pioneiro. Já tem mais de 40 anos que ele estuda ela. Ele tem uma clínica. Eu fui lá na cidade dele. Eu não fui na clínica porque não deu tempo, mas eu ainda vou. Eu fui lá na cidade dele, fui no congresso dele. E ele fala muito, né, sobre esses tratamentos dos vícios e das virtudes correlacionando com a coluna. E às vezes, quando eu falo isso aqui, as pessoas falam, ah, mas isso é chakra? Não. O que que acontece? Ela e ele, né, correlacionaram os vícios com determinada vértebra. Então, esse vício que eu abri aqui, que é o vício 5 da covardia, que é o medo, ele está relacionado na Sim, vértebra é assim C5, aqui. cervical 5. Então, ele indica fazer massagem na cervical ou fazer alguma técnica mesmo de moxibustão, alguma técnica para soltar os nós, né, da coluna. E aí, quando você vai estudar a anatomia mesmo ali da inervação do sistema nervoso que tem ali na C5, ela está Com conectada com diversos certeza, é. órgãos, né? Então, a pessoa tem alteração, enfim, no fígado, no estômago, no intestino, etc. Tem várias conexões ali dependendo da região do vício. E quando você vai fazer essa relação com o paciente ou com o aluno, que é o que eu ensino na minha comunidade, a pessoa fala: caramba, é exatamente o ponto que eu Meu tenho Deus, problema. isso tudo ela É fez isso em exatamente mil aqui. cento e pouco? Aham, 1.100 e pouco. Ela nasceu em É 98, genial, né? Uma coisa 1.100, brilhante, né? Genial. 1.120. É Genial. uma pessoa genial. Genial. E ela viveu É até os muito para aquela 82 época. anos. Muito. Muito. E ela previu o dia da morte dela. Ela falou que ela ia morrer no dia Olha que 17 de interessante. setembro. No final da vida dela, ela passou por um problema grande, porque ela já era abadesa. Ela construiu Estão todos na duas Alemanha ou abadias lá, na Alemanha? na Alemanha. É em É Bingen. na região ali de Bingen. As abadias que ela Oh, que construiu já não existem pena. mais. Eu fui lá no museu. Tá tudo em Ah, ruína. Eu nem consegui visitar no ano passado, mas esse ano eu vou lá e vou visitar a abadia que tá em ruína.
Aí o que tem hoje lá é porque, na verdade, se eu não me engano, foi Ah, destruída na pode Segunda ser. Guerra Mundial. Se eu não me engano, teve alguma coisa assim, alguma guerra, acabou destruindo a última abadia dela, que era em Dizenberg, que é essa, a última, assim, que ela construiu. E aí eu fui na igreja dela, que fica em Rüsselsheim, porque tem o Rio Reno, aí de um lado é Bingen, do outro lado é Rüsselsheim. Mas é uma coisa em frente à outra. Então a igreja dela, que tá os restos mortais dela, fica em Rüsselsheim, e logo mais acima tem a abadia, que é o mosteiro das irmãs beneditinas, que produzem vinho. Lá é muita natureza. Não, Pedro, já tô imaginando Quem você sabe um lá. dia eu vou A lá, já gente pensou? Eu guardando, adoro, assim, esses lugares pelo assim que tem amor essa de coisa Deus, da você natureza tem com que ir lugar lá. santo, para mim é fantástico. Sim, e é uma conexão assim É, intensa, sabe? A abadia, a igreja dela é muita natureza em volta, que então tem coisa. também os vinhedos, né? Tem o rio que passa ali, então é tudo muito incrível. Eu tive lá, eu fiquei assim bem impactada. Fiquei pouco tempo porque eu estava no meu mestrado em Portugal, então eu fiz meio Para que eu poder ir faltei lá. as aulas do mestrado É. para ir lá. Ah, eu faltei. Mas esse ano eu vou, Tem se que ter Deus calma, né, quiser, para poder olhar. Esse com que é o mais negócio. calma. É. É, porque foi bem corrido, mas assim, valeu a pena. E fui lá, né, agradecer todas essas graças e tudo que eu tenho hoje, assim, né, conseguido, tanto de expansão de trabalho mesmo, de mentalidade, de acessar o aluno, de estar aqui com você. É claro que eu também direciono isso que Ah, por ser uma provável. intercessão dela, né? Ela com certeza me escolheu ali e veio tanta gente falou assim, ah, essa menina aqui que Mas é vai basicamente falar assim de que mim, eles vai funcionam, colocar. né? Eles vêm do nada e te selecionam ali para você fazer alguma coisa. Assim que é. Eu vejo isso muito claro, né? Com toda a minha vida, os santos que me ajudam e é muito impressionante, né? Muito impressionante. E às vezes é santo que eu Sim, não, assim, não conhecia, não tinha muita não ideia, conhece. sabe? É uma coisa diferente, né? Diferente. É igual recentemente também eu tive uma experiência que aí eu já acho que foi Santa Francisca Romana com Santa Eudegarda juntas ali. Eu falei assim, nossa, que engraçado. Eu fiz a novena da Santa Francisca, fui estudar mais sobre ela. Eu falei assim, que interessante, ela também tem toda essa Você conexão com o vê, anjo, e né? tem alguns que têm, a verdade é essa. Essa conexão com o É, anjo. é. Porque, na E verdade, aí são naquela época, a pessoas que questão estão mais conectadas. do anjo da guarda, era uma coisa muito mais difundida, eu acho. A coisa ficou muito esquecida. Eu, por É, exemplo, na década de 80 lá nesses grupos de oração, é uma coisa muito usual. Eu achava que as pessoas todas conhecessem bem. E quando entrou lá no ano 2000, que eu comecei a notar que estava faltando isso, né? Estava faltando muita instrução sobre os anjos, as pessoas não rezavam mais, era uma coisa meio estranha. Aquilo para mim era estranho, justamente porque eles é que aham. cuidavam de mim, são meus amigos, então eu achava aquilo muito estranho. E até que o meu anjo da guarda comigo e eu falei assim, eu vou escrever sobre você. Eu não sei se ele gostou muito, mas eu falei, então eu vou fazer uma coisa sobre o anjo da guarda e os anjos, vou escrever um livro sobre isso. E aí ele aprovou. E aí foi o livro, Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Mas quando eu soltei o livro, não Ah, havia tá. mais nada. Se você olhar aí na cronologia, não tinha livro sobre anjo, tinha nada, não tinha nada. Nada. Não Não tinha tem, nada. não Nada, tem. nada, nada. O único livro que eu li até hoje foi o seu e as Não visões tinha da nada. Santa Tanto que eu não Edegarda. cito nada, porque justamente que não tem nada. Então, você não tem uma bibliografia felicitada? Não tem, porque não tinha nada. Ninguém falava disso. Hoje em dia, Sim, não. Aí já tem entendi. gente que faz congresso disso, chama A, B, C. Aí deve estar cheio de especialista por aí. Mas sabe como é que é? O ser humano é assim. A Mas não única, tinha nada. Não ó, tinha nada, nada, o, nada, nada, nada. o que vem à minha memória de anjos são aquelas matérias sensacionalistas do Fantástico. Infelizmente, né? Ou as pessoas, inclusive quando eu lancei, falam assim, mas esse negócio de anjo é esotérico. Eu falei, meu amigo, você chega a ser É, ridículo, porque os esotéricos é que copiam da gente. E muitas coisas, não é só a questão dos exatamente. É anjos. a mesma questão Então, da estou lhe pedra, dizendo. Os esotéricos são muito é a mesma espertos. questão Eles da pegaram pedra. aquilo que funciona. Não, vamos copiar. E dar uma roupa, O e que dar uma fica esquecido. roupagem mais moderna, né? E aí o Exatamente. sujeito que chega atrasado, ele fala assim, isso aí é esotérico. Não, não é esotérico. Não é. Exatamente. E assim, Pedro, eu posso falar por mim, né? Eu falei lá no podcast do Bertado, eu sou a buscadora. Isso é muito.
bom. Por eu ser muito Claro, científica, eu sempre vou estar curiosidade é estudando que tudo faz que a eu coisa andar. tô É isso aí. acreditando Tem que naquele ler, tem que momento. Eu quero buscar. entender mais. E assim, eu entendo a dificuldade das pessoas, porque não Não, é fácil não, não é. estudar a nossa religião. Não é fácil Não é, não entender, é. fazer essas conexões, né? Porque o que foi esquecido, que ficou lá atrás, outras linhas pegaram e se apossaram daquele tema. Que, se você for olhar na Bíblia, a Bíblia fala das pedras. Se você, enfim, for entrar numa Os igreja, anjos, né? Você vai a ver visão pedras dos lá. Eu anjos, as fui no pessoas Mosteiro tinham de essas São Bento. visões. Tanto é assim que quem é que recebe lá Maria Madalena no túmulo? Né? Que vai conversar com ela. E eles Exato. retratam como algo normal ali. Falando dos anjos, se você olhar, São José, como é que Sim, ele fez para tirar a Sagrada Família? Quem instruiu ele? Quem é que avisou a ele? Quem disse para ele que Maria ia conceber o Salvador? Então, assim, é muita ignorância as pessoas acharem que algo assim é de outra religião, é esotérico. Não, é nosso. Infelizmente, as sim, pessoas têm um preconceito, não sei, né? Tem. sim, sim. É preconceito. E eu entendo, assim, eu acho que naquela época era mais fácil entender, por exemplo, que Santo Edelgarda havia anjos, virtudes e etc. e coisas a mais, porque as pessoas estavam mais conectadas, inclusive. Não Não tinha tinha tanta nada, é. distração, Não. né? Não tinha internet, Pouquíssima gente sabia ler, não tinha nada. pouquíssima gente, né? Isso que eu ia Quase falar. ninguém. Quase ninguém sabia ler. Ela mesma, ela cita no livro dela a Você vê. dificuldade dela em escrever. Então, quem escreveu o livro dela para ela foi o sacerdote, o melhor amigo dela, que era o Volmar. Então, ela ditava, ele escrevia e uma outra ajudante dela também. Acredito eu que essas iluminuras, né, do que ela via, eram os monges Eles tinham copistas essa que habilidade, desenhavam. né? Não acredito Os beneditinos. que seja ela que desenhava também. Mas naquela época era mais fácil entender isso. Tanto que ela foi a primeira e única mulher da Olha igreja só. exorcista. Ela fez milagre em vida. Então, ainda em vida, ela curou a cegueira de uma criança. Ela também era. Como é que é o nome daquela pessoa que é Assim, ela pregadora, tinha o né? dom da Ela ia palavra, pregar de em outros pregar a lugares. palavra, de fazer as palestras dela. Sim, ela ia em outras É cidades. Então, incrível, né? assim, Naquela mulher. época, E não, né? ela era Teórica. sensacional, né? Porque naquela época não era, não se admitiria Exatamente. mulheres nesse tipo de ofício, de jeito nenhum, Não, né? Não mesmo, não. não mesmo. E tudo isso foi validado, né, para ela fazer. Ela não Ah, com fez nada à certeza não, revelia, né? Ela fez de forma validada mesmo. O Papa validou ela. São Bernardo do Claraval, que leu esse primeiro livro dela que eu mostrei aqui, levou para o Papa Eugênio, se eu não me engano, na época, que deu ok para ela seguir as escrituras dela e fazer o trabalho dela. Então, assim, inclusive, o que eu ia falar, no final da vida dela, ela teve um grande problema, que eu acho que isso até levou ela um pouco a ficar mais apática, mais melancólica, mais depressiva, e um tempo depois, uns anos depois, ela morreu. Ela foi proibida Nossa, de comungar, de que participar da coisa Santa dura. Missa. Lá no final da vida dela, foi. Por quê? Porque ela enterrou em Terra Santa, que era no mosteiro dela, um homem que havia sido excomungado. Só que ela disse que antes dele morrer, ele se arrependeu e ele foi perdoado. E ele Ó, confessou, foi perdoado, etc. Então, até ela conseguir provar isso, demorou um tempo e ela ficou meses, eu acho, proibida de participar. E eu acho que isso deu uma debilitada nela. Ou seja, ela também enfrentava diversas dificuldades, né? As pessoas veem essas obras, nossa, como que uma mulher produziu isso no século XII, no ano 1000? Teve diversas dificuldades. As pessoas acham que tudo hoje é muito fácil, né? Porque tá tudo muito rápido, é videozinhos isso de aí. 50 segundos no Reels, né? Isso Explicam, dá aí. diversas dicas. Isso aí é a fórmula para dar errado no caminho espiritual. É a própria É, fórmula, porque não e aí tem é tudo como, muito assim, rápido. As pessoas espiritualmente, não eu já falei conseguem com eles, entender. é impossível você ter uma oração eficaz onde você vai fazer igualzinho o TikTok, né? Passar rapidinho, tá resolvido. Não vai, não é assim. Né? Porque Deus tem o tempo dele, Sim. dá E trabalho, tudo dá dá trabalho. trabalho. Aí a pessoa fala para mim assim, nossa, Sim. mas eu sigo lá o que você fala e já faz um mês que eu tento ver meu anjo e não vejo. É um mês, é assim. E vem brigar, vai falar, né? Então você fica olhando e você fala assim, rapaz, o negócio é muito esquisito hoje em dia, né? As pessoas querem assim, tudo rápido, tudo É. na mão, tudo na boca, Querem mastigado. tudo muito Mas Deus não rápido. vai permitir.
permitir. É. Querem tudo muito rápido. Então, assim, eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa realidade espiritual, além da realidade terrena, que as pessoas acham que, eu crio tudo aqui na minha realidade, tá tudo Não, não é bom, tá tudo assim. ruim, porque eu tô... Não, não é assim, né? Tem É realidades muita coisa que a interconectadas. pessoa não sabe que está por trás dali. Muita lição que nós precisamos aprender. E aí Deus permite algumas coisas na sua vida e quer ver que tipo de decisão você vai tomar, que caminho você vai escolher, porque Ele está de olho em você. Aham, Mas a pessoa fala assim: aham. não, não, porque eu pedi um negócio lá, ele nunca me deu, então ele nem me olha, nem me ouve. Opa, você está muito enganado, ele está ali, ó, do teu lado. Então é o O tempo o tempo todo. todo. E isso fica muito claro, os anjos falam disso, os santos falam, sabe? As pessoas não têm a menor noção de como funciona o mundo espiritual. É muito triste, muito triste. É, eu que estudo, fico assim, às vezes, né, com É. dificuldade de entender algumas coisas, até agora, recentemente, que eu tive uma experiência, depois eu te conto em off, que ainda é segredo. Que eu tive uma experiência. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, eu tô produzindo isso, isso não é verdade, não. É mentira. Eu que tô já imaginando essas coisas, aí depois eu falei, não, não, não é não, é verdade, é isso mesmo. Aí as coisas aparecem na realidade, né? Sai Exata, ali é. dos sinais. Não E até vira eu real, eu temo, falo, eu também nossa, temo. Eu como que faço eu essa peregrinação duvidei? mesmo da Itália, eu temei uma coisa com São Francisco. Eu tive assim a graça, né, um lugar que eu amo de paixão, é lá em cima na cidade medieval, na Basílica, você desce e tem o corpo de São Francisco cercado pelo corpo dos seus irmãozinhos, né? Todos que iniciaram em Assis. Isso é lá em E Assis? eu estava ali ciscando para ver se eu pegava uma hora que eu pudesse ficar sozinho, eu e os irmãozinhos, eu e Francisco. E eu consegui, fiquei um bom tempo. E aí ele aparece, né, para mim, ele do lado de fora do túmulo dele, em pé, e comecei a conversar com ele. E ficamos ali, eu de joelhos, calado, mentalmente conversando com ele comigo. Eu tinha falado uma coisa para ele e queria que ele me desse um sinal. Ele falou assim: eu não preciso te dar um sinal, estou aqui na sua frente, estou te dizendo que vai acontecer. Aí eu falei assim: não, não tá bom. Porque para essa gente toda que tá aí, você vai dar o sinal. Para mim que vejo não dar o sinal, pô, agora eu cismei que eu quero um sinal. Aí ele sorriu. Aí eu falei assim: não adianta sorrir, porque ele tem um sorriso muito, muito encantador, São Francisco. Muito, muito. É uma coisa assim, ele sorri, você já está em outra dimensão. Aí eu falei: não vai funcionar, eu quero um sinal. E ele falou assim para mim, ele abriu o braço, sorriu e falou assim: amico mio. E quando ele falou amigo em italiano, ficou tudo azul. Então ficou um amigo pendente no ar, tudo azul. Achei lindo. Mas eu levantei bravo e fui falar com os irmãos dele. Falei: você vê, Francisco não me atende. Eu só quero um sinal igual aos outros. Eu não quero ser especial nisso. Eu não quero ser. E aí aquela confusão lá embaixo. Eu rodei o troço todo. Eu rodei um por um. Eu fui reclamar um por um dele, e ele parado esperando, me olhando. Fui um por um. Por um. E reclamei e saí. Aí eu estava meio atrasado, porque a gente tinha missa. Eu saí e fui para missa. Quando foi aí de tarde, a gente pegou o ônibus, que a gente ia mudar de Assis, a gente ia para, se eu não me engano, era San Giovanni, e é longe. E aí o ônibus faz uma parada no meio do nada, a gente parou num daqueles para o pessoal ir ao banheiro, comer alguma coisa, tomar um café, no meio do nada, nada. Aí parou no meio do nada, meu Sim. sinal de celular voltou. Falei: eu vou ligar para casa, né? Vou ligar para casa. E aí eu falei: mas tinha muita gente em cima de mim, que o grupo era grande. Eu falei assim: vou lá para fora, onde tem estacionamento. Tava frio, o pessoal não gosta de frio, eu fico bem. Aí eu saí com o celular, fui caminhando, não tinha nada. No meio do nada eu caminhando, né? E, e outra coisa, né? Esse dia, na hora que apareceu a Mico Blue, ele falou assim: que é uma amiga Sorella. Quer dizer, chama a minha amiga, minha irmã, que é a Natália, que ele estava se referindo à minha esposa, né? Ele falou assim, tipo, liga para ela. E isso foi Aham. de manhã. E aí tô eu no estacionamento lá, vazio, não tinha ninguém. E eis que vem um carro, alguma coisa, uma luz, assim, um farol lá na estrada, e o cara vem chutado, né? Aquela coisa alucinada. E eu tô no meio da rua, falei: esse cara vai me atropelar, né? Da E aí eu rua. parei com o celular. Aí eu olhei assim, tô falando com a Natália, falei: mas vem um carro aqui, o cara mal educado, ele vai entrar todo aqui nesse lugar pra parada, não sei o quê. Ele vem em cima de mim, eu já me assustei, ele entra na vaga, assim, na minha frente. Aí na van, era uma minivan, tá em azul escrito assim: Amico Blue.
era o sinal. Ele me disse qual era o sinal. Eu estava Sim. brigando com ele, ele tinha me dito, amigo. E ele me disse o sinal. E eu não acreditei, não entendi na hora. Aham. Quando aparece, eu falei assim, nossa! É, E eu estava exatamente falando com a minha esposa, como ele tinha dito. no E telefone. aí eu fiquei muito envergonhado. Falei assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa para São Francisco me perdoar. É, Eu briguei com ele. E na é verdade incrível. ele Então, estava eu me tenho dizendo o essas sinal, qual experiências era o sinal. Eu não assim. estava pedindo o sinal. Ele falou Amico Blue e a Amico Blue em azul. Aham, Eu até tirei foto do negócio, no meio do nada. é isso. Aí, pois é, então, aí eu já estava mais atenta, já fotografando tudo. Tem foto de tudo que eu vou falar ainda, É, quando pois for a hora é, para é. falar, para provar isso. Aí eu falei assim, gente, aí quando isso aconteceu, eu falei assim, não é possível, eu duvidei. Eu até levei isso para minha direção espiritual, eu faço direção com o padre aqui na Nossa Senhora da Paz. Eu levei para ele e falei, você acredita nisso, padre Fred, que eu duvidei disso tudo aqui que eu tô te mostrando, né? Na nossa cara que a gente não consegue nem acreditar, porque Deus está falando com a gente o tempo todo, e às vezes a gente não O quer dar tempo ouvido, não entende, todo. E você ou vê, tá tão na cara que a gente não quer e a pessoa acreditar no que fala está assim, mas acontecendo. você vê, você ouve, mas eu sou tão teimoso quanto vocês, eu falo para eles. Porque sou. E esse dia eu É, teimei, e estava na minha frente, e ele ainda me disse qual era o sinal, eu estava tão focado na minha raiva, né, de reclamar, que eu estava ali, eu desci ali para reclamar, né, aquela coisa sim. bem humana, assim, né. Falei, agora que eu estou sozinho, eu vou falar tudo que eu quero falar para essa gente aí. Vai ficar vendo, eu não estou servindo a eles, agora eu vou reclamar de tudo que eu tenho para eles. Eu desci com essa cabeça, sabe? Aquela coisa negativa, né? Vou me ajoelhar ali e vou reclamar Aham. muito, que ninguém vai me atrapalhar, eu vou falar o que eu quiser para cada um deles lá embaixo. E, e ele, na verdade, ele estava fazendo exatamente o que eu queria, mas eu não entendi, porque a minha cabeça estava tão voltada para isso que eu não soube escutá-lo. Mas já à noite, quando aconteceu aquilo, eu fiquei chocado. Falei, nossa, ele já estava me respondendo, né? E assim, é engraçado que não é só você ou eu que sou teimosa, que às vezes as coisas estão na nossa cara e a gente duvida. A Santa Aí você vê. Edelgarda, ela fala isso também aqui no livro dela. Que aqui eu até deixei separado várias coisas para ler, mas enfim. Ela diz aqui, né, que ela sente medo e ela é tímida, né, para falar, para fazer tudo aquilo que ele falava, e por isso ela sofria no mais íntimo do seu ser e nas veias da sua carne. Ou seja, ela ficava doente porque ela não É queria fazer aquilo. difícil. É É muito porque Deus te tira engraçado. da É zona muito engraçado isso que a de gente acha, conforto. Deus as tira da zona de pessoas. conforto e queria que ela evoluísse. Por isso que ele tirou ela da zona de conforto. Quer dizer, você não gosta de falar, você não vai, agora você Sim, vai. É assim, né? Comigo também foi assim. Eu queria ficar quieto na minha, lá exatamente, sentado, exatamente. tocando violão, e Deus não deixou. É, Eu deixa só eu rezar queria aqui o fazer um negócio bem texto. Deixa... pequeno, ir embora e falar para Deus assim, cumprir, tá aí, meu dom tá aí, tá aqui, tá sendo usado, deixa eu viver a minha vida que é melhor. Né? Para que eu vou sofrer no meio dessa multidão? Não vale a pena. Mas Deus tem os seus É, planos que a gente muitas vezes não. É muito difícil de entender. pois é. Por isso que eu falo que essa questão dessa conexão é muito importante voltando para o anjo, né? Porque foi o que eu li aqui, né? Que Santa Edogarda falou que os anjos, eles têm essa questão dessa conexão dos pensamentos deles com os nossos. Então a gente consegue captar isso cada vez mais se conectando a eles. E eu lembro que quando eu li esse seu livro pela primeira vez, eu tive esse insight, assim, já desde essa época. Eu falei assim: caramba, nunca mais eu rezei para o meu anjo da guarda, né? Eu vou voltar a rezar para Exatamente, ele. Por é que uma não? experiência tão Eu simples, esqueci né, de se dele, fazer. coitado. Às vezes as pessoas não querem, mas é um troço. Não leva tempo, é simples, é um negócio fácil. Por que não? Ah, porque incutiram na sua mente lá É, atrás que você se acredita nisso, você crê em contos de fadas, é uma coisa mentirosa, e a pessoa cresce com aquilo. né? Então há uma barreira dentro dela, e você já sabe, quando tem uma barreira ali dentro, você não chega. É uma É uma crença, acabou. E é uma crença crença. limitante. Tem que Ela te mudar o limita, te hábito. amarra lá atrás. É, Por isso que a pessoa não vai adiante. E fica difícil a exato, pessoa entender isso. exato, É ela que tem que querer sair, ela tem que querer levantar dali e exato. pular esse muro. Senão, eu não posso pular por ela. É, ela Através tem da que se observação, né? auto-observar. Através da Isso, tem que observação dos saber. vícios, de Isso. todo esse E não, cuidado. ninguém vai poder fazer isso por você. É uma coisa muito pessoal. Ninguém. Pessoal, Não, não 100%. vai. Nem Deus vai É poder uma fazer, né? decisão Porque é uma sua. Por decisão isso que eu digo sua. para eles, Deus está ali, ó, de olho em você o tempo todo. Para o que que você faz? E agora? O que que você vai fazer? Né?
isso para todo mundo, né? Para não te prender mais, Pedro, senão eu vou ficar falando contigo até a hora Pois da tua live, é, 9 8 horas da horas tem noite. outra. Hoje é sobre o Espírito Santo, É, tem Pentecostes, Pentecostes, é. outra que eu vi. Para finalizar, assim, qual é uma dica que a gente sabe que não tem nada muito rápido, muito prático, né? Mas assim, aquela pessoa que tá ali naquela dúvida, tem uma fé que não é aplicada, né? Tá ali, é morna ainda dentro do processo, mas sente que precisa mudar, que é essa transformação. Você tem alguma indicação, assim, que você acha que essa pessoa poderia começar a fazer para mudar, além das vinhas, né? De tratar o vício, e de cuidar da saúde com a Tem uma alimentação, com coisa chá muito e simples, etc. né? Ela pode fazer uma oração simples demais, toda manhã, se ela quiser, ou algum momento do dia dela que esteja mais calmo, mas tem que ser todo dia. Que é uma coisa até sugerida por Nossa Senhora lá em Medjugorje, que é 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias, 7 Glória ao Pai. Uma coisa muito simples, muito fácil e rápida de fazer. Aí eu sugiro que a pessoa faça isso e converse com Deus um pouquinho, que ela diga a Deus o que ela gostaria de ver na vida dela, né? Mas ela tem que saber o que ela quer, Uhum. é claro. Isso. E aí ela Tem que ter depois pede um clareza. sinal a Deus. É uma coisa muito simples. Dê uma chance a Deus, assim. 7 Pai Nossos, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai. Fala com Deus, expõe o que você precisa e pede um sinal daquilo que você está buscando. Acabou, todo dia. Todo dia. Não vai Todo levar muito dia. tempo. É o mais simples que pode acontecer. Não, isso aí Pois é, leva por 12 aí. minutos É, para fazer. rapidinho. Então, Cronometrar. assim, e tenta todo dia, 12 minutos. insiste, insiste, insiste. Afinal, foi Jesus que ensinou que se você não insiste, não bate na porta, não vai acontecer. Dá um tempo. Então, Não fala vai. assim, eu vou fazer isso por Não seis vai. meses. Pronto, tenta, né? Quem sabe Deus te surpreende, né? Então, tentem fazer isso. Acho que vale a Exato. pena. Que bom. Muito bom, Pedro. Obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui. Fiquei muito feliz de saber que Pois você é, já eu viu vi. a Santa Hildegarda. Agora eu vou reclamar com ela. Quem vai reclamar Eu agora sou vi. eu. E achei que eu estava todo Eu vou lá em errado. Bing e agora eu vou falar, como assim? Eu Eu também achei que quero eu te estava ver todo ao errado quando vivo. falou assim, Hildegard. Eu falei, não é possível, eu conheço ninguém com esse nome. Eu falei, tô muito louco, né? Eu vou reclamar com ela agora lá em frente aos ossos dela. Eu vou falar, como assim? Eu Pois também é. quero te ver ao vivo. Você vê isso em Apareça para mim. 2016 e agora, Eu vou morrer, agora mas é aparece. 2023, ela volta na figura, na sua figura, a me procurar. Que coisa mais estranha, Uhum. né? Eu tô de olho nela, eu tô pensando assim, o que será que ela quer comigo? O que que ela pode Fique querer comigo, né? atento. Tô pensando isso realmente. Me Eu tô nessa conta. investigação. Me conta. Tô, Tá. tô por aí. Depois eu vou pegar sua caixa postal Isso, e seu isso. endereço com o Beto, que eu vou Ah, mandar que te entregar os CDs, legal, que que tem lá na minha legal. livraria. Muito legal, muito, muito Vou mandar legal. te entregar. Inclusive, Ah, o seu que livro vai bom. entrar lá na minha livraria agora. Acho que essa semana Ah, ou que na legal. semana que vem, que eu já fiz o Você pedido. terceiriza, tem uma livraria. É, tem uma livraria que é a Pri Antunes, que é, na verdade, é um grupo de Que livrarias, né? te Católicas e inicia. tal, Distribui que para você. fazem distribuição Bem dos bacana, livros. legal. Aí distribui para mim, e aí a livraria com meu nome, Pri Antunes, né? Livraria Pri Antunes. Aí tem diversos livros lá que eu indico, católicos, enfim, de desenvolvimento pessoal, de Bem legal. mentalidade, etc. E aí eu até ontem eu mandei mensagem para eles, ontem foi domingo, né? Mas eles mandam mensagem. Eu falei assim, gente, cadê o livro do É, Pedro Siqueira? Por que não tá aí? Porque eu fui pesquisar, né? Eu falei assim, como assim, gente? Pode botar agora o livro do Pedro aí. Eles já fizeram um pedido legal. e já vai entrar lá Esse ano vai ter livro novo. o Já livro está do pronto, Pedro. está na editora, vai ser lançado em setembro. Ah, que Vamos ver como é que legal. sai. Será que vai ser lançado dia 17 de Será? setembro? Porque é o dia da Não sei Santa. ainda, eles só falaram para mim em setembro. Tô esperando. Setembro me Uhum. agrada. Eu falei, então, É o mês certo. 17 17 de de setembro setembro é a data dela? é a data Olha dela. só falta. É, Será que ela vai cair no pode domingo. ser? Vai que É, mistérios. eu que te agradeço, Muito obrigado. obrigada, tá, Pedro? E eu espero Quem ir para sabe? Bingen com Agora você Bing em já entrou no breve. meu radar. Eu agora estou interessado em Bing. Eu acho. Até porque isso que você me falou sobre a natureza, que você Gosto. gosta dessa conexão, eu vou mandar aqui pro seu Isso, me Instagram manda as agora, no coisas que direct, tem. Isso, para eu dar o uma link da olhada. É abadia onde ela dela para tá, né? você Os restos ver como é. mortais. É muito
interessante. É de fato assim, é um lugar que te abraça com essa questão da natureza, do Viríditas, né? Que ela fala muito. Eu sei que é muita coisa para ler, muita coisa para estudar, Manda, mas eu manda, vou eu te vou mandar lendo umas coisas com aí para calma. você ler. Pode mandar. Tá bom. Tá bom. Eu também. Obrigado. Adorei. Tá, obrigada pela disponibilidade. Espero também vê-lo em breve no seu canal e também depois aqui num outro negócio que eu tô fazendo, que também ainda é segredo, Tá mas bom, você vai vamos saber lá. quando acabar. Que bom, uma honra. Tá bom? Obrigado. Beijo, Deus te abençoe. Obrigada. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.